Segunda-feira, 19 de dezembro, o RF News já está no ar para todo o Brasil. E veja os destaques da edição de hoje. Traficantes lucram com a venda de drogas dentro de presídio no Paraná. Metade dos casos de violência contra a mulher não passam pela justiça. Tá impune, né? Especialista dá dicas sobre a melhor forma de previdência para cada pessoa. Naturalmente as pessoas já desistem, mas não pode desistir. E apesar do comércio popular ficar lotado, vendas de Natal despencam na primeira quinzena de dezembro. Tem que valer muito a pena para levar. Os detalhes ao vivo no RF News. Um rapper famoso assaltou as próprias fãs com uma arma de brinquedo. As vítimas estavam na porta de uma lanchonete em São Paulo. Um clipe com quase 2 milhões de acessos, o rapper fala das dificuldades de quem nasce numa família pobre. Mas vamos lá, não pode desistir, não pode desanimar. Fábio Ferreira Xavier, de 36 anos, mais conhecido como Cabeça, fazia parte do grupo de rap Somos Nós a Justiça, criado em 1996 e vencedor de prêmios da música brasileira. Parado, reto, de cabeça erguida. Foi preso depois de assaltar 2 mulheres na porta dessa lanchonete que funciona 24 horas no centro de São Paulo. Usou uma arma de brinquedo para roubar o celular. Da mesma maneira que ele me assaltou, ele poderia ter assaltado qualquer outra pessoa de bem. Os fones de ouvido eram, segundo a polícia, um disfarce. Acabou preso em flagrante por policiais do Grupo de Operações Especiais que passavam pelo local. Você tá fazendo nessa vida, roubando celular ou na luta, senhor? Meu Deus do céu. Eu quebrei a promessa que eu fiz pro meu pai, ele morreu. Eu nunca mais vou roubar ninguém. Faz 15 dias só assim. É a segunda vez que o rapper é preso pelo mesmo crime. Na delegacia, quando os policiais contaram para as vítimas que tinham sido roubadas por um músico de um grupo famoso, elas quase não acreditaram. Uma delas sabia de cor a música que ele costumava cantar. Parado, reto, de cabeça erguida, mostrando para a gente como a vida nos ensina. Nós ficamos espantados, inclusive a vítima reconheceu ele, falou que era fã dele. O rapper disse aos policiais que vivia na rua, usava crack e queria voltar a cantar. E a cada uma história. De bandidos em São Paulo, uma das vítimas arrancou a arma do ladrão e disparou contra ele. A casa de alto padrão, que fica na zona oeste de São Paulo, foi invadida por 3 bandidos. Os bandidos estavam esperando do lado de fora e renderam o pai e a filha que chegaram de carro. Em seguida, eles entraram na casa onde estavam a mãe e um outro filho do casal. Um dos bandidos foi até o andar de cima e acabou surpreendido pelo rapaz. O jovem, que é lutador de artes marciais, arrancou a arma do ladrão e deu um tiro nele. O bandido morreu dentro da casa. Os outros 2 conseguiram fugir. A polícia recolheu a pistola e um revólver de brinquedo usado pelos assaltantes. O corpo do bandido foi retirado durante a madrugada. O nome dele não foi informado. O trio estava com este carro roubado que ficou em frente à casa. Ninguém da família quis gravar a entrevista. E que susto, hein, para essa família. De volta e ao vivo com o RF News para todo o Brasil, 12h13. Fique ligadinho aqui na tela da Rede Família comigo, com o RF News até 1h da tarde. E vamos mostrar um caso revoltante que aconteceu em Três Corações, em Minas Gerais. A imagem está circulando em redes sociais e um telespectador nos enviou. Pode colocar, produção. O vídeo mostra uma segurança sendo agredida por um homem após uma confusão que aconteceu no clube da cidade. Olha aí, ele se aproxima dela, como vocês viram, começa uma discussão e logo após dá um soco. Depois, ainda caída no chão, como vocês veem, dá um pontapé na segurança. De acordo com informações, gente, o agressor Felipe Nesser também teria agredido a esposa delegada da cidade de Minas Gerais e um outro homem dentro do clube. Tudo isso porque estaria embriagado. Felipe foi levado para a delegacia e permanece preso. Do alarmante sobre a violência contra as mulheres. Mais da metade dos casos de feminicídios nem chega à justiça. Olha só que absurdo. Jéssica está grávida do segundo filho, João Pedro, que não vai conhecer a avó. Alexandra morreu aos 42 anos depois de ter sido espancada. Ela foi encontrada em frente à casa do namorado.
Jéssica conta que o namorado da mãe já havia agredido a Alexandra e chegou a mantê-la em cárcere privado. Eu falei para ela muitas vezes que ela já tinha tido um relacionamento tão tranquilo e ia ficar com ele, que só fazia ela sofrer, né? Alexandra morreu em maio. Até hoje, o caso ainda está sendo investigado pela Delegacia da Mulher de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Da última vez falaram que tinham filmagens dali por perto, que talvez ela tenha passado pelo caminho, que era para me reconhecer, mas depois disso ninguém mais me falou nada. A morte de Alexandra pode ser enquadrada como um feminicídio, assassinato de mulher por companheiros e ex-companheiros, e que em março de 2015 passou a ser classificado como crime hediondo. Dos 3.203 inquéritos que investigam esse crime no Brasil, pouco mais de 1.500 foram denunciados à Justiça. Cerca de 1.400 ainda estão em fase de inquérito. 192 foram arquivados e 86 desclassificados. Um caso recente de feminicídio foi o de Edna Amaralina da Silveira, morta a tiros pelo ex-companheiro, o empresário Hugo Gabrich, em São Paulo. Ele invadiu o prédio onde ela morava, rendeu um entregador e atirou 4 vezes contra Edna e um amigo dela. A polícia concluiu o inquérito e Hugo está preso aguardando o julgamento. Jéssica também quer que a morte da mãe seja investigada e que os filhos dela saibam que a justiça pode ser feita. O que mais me dói ainda, né? Porque eu perdi minha mãe, não tenho mais ela pro resto da minha vida e vamos falar a verdade, quando a mulher decide fazer aí a denúncia que foi agredida pelo marido, o companheiro, a justiça acaba não dando aí toda a ajuda para ela. Aí fica difícil denunciar e aí a denúncia de fazer um homicídio, né? De volta e ao vivo para todo o Brasil, 12h26. Um homem morreu durante um salto de bungee jump. O equipamento não funcionou durante o salto. A foto mostra Fábio Ezequiel Moraes, de 35 anos, momentos antes de saltar. O serralheiro, a esposa e 2 parentes contrataram uma empresa de esportes radicais para pular da ponte férrea de Mairinque, a cerca de 70 quilômetros de São Paulo. Fábio foi o primeiro da família a saltar aqui da ponte e despencou de uma altura de aproximadamente 40 metros. Parentes contaram à polícia que durante o salto o elástico não foi acionado e o corpo de Fábio atingiu o chão. O serralheiro foi socorrido por uma equipe do SAMU, mas morreu no hospital. Fábio era dono de uma serralheria em Valinhos, no interior paulista, e já havia pulado de bungee jump 2 vezes. Ele queria saltar com o filho de 6 anos, mas a esposa não permitiu. Moradores do local dizem que a ponte é uma atração para os aventureiros e que este não foi o primeiro acidente. Já aconteceu de a pessoa falecer também, tinha amarrado direito e faleceu. Este vídeo, gravado pela empresa contratada por Fábio, mostra os preparativos e os saltos na ponte férrea em Mairinque. O saltador pula amarrado pelos tornozelos a uma corda elástica colocada para impedir a pessoa de tocar no chão. Agora, a família de Fábio acusa a empresa de irresponsabilidade. Bom, todo o material foi recolhido e encaminhado para a perícia. Vendendo drogas, outro caminhado da penitenciária de Londrina. Parece brincadeira, né? Mas aconteceu sim. E eles confessaram que lucram mais vendendo drogas dentro do presídio do que fora. Neste vídeo, 2 presos aparecem sentados no pátio da penitenciária durante o banho de sol. Tranquilamente, eles preparam a maconha em diversas porções, que depois serão vendidas para companheiros de prisão. Os homens chegam a perceber que estão sendo filmados, mas parecem não se incomodar. Olha aqui para a foto. Nestas outras imagens, outro preso separa a droga junto com uma mulher e repassa uma trouxinha para um homem que se aproxima. A movimentação do tráfico não para nem com a chegada dos visitantes. Neste trecho, um homem fuma um cigarro de maconha tranquilamente e repassa para outro. As imagens foram feitas no interior aqui da Unidade 1 da Penitenciária Estadual de Londrina, que atualmente abriga quase 700 presos. As porções são jogadas para dentro da penitenciária por cima deste muro. E os presos
usam uma linha com uma espécie de anzol para literalmente pescar o kit cadeia pelas janelas das celas. A fragilidade da segurança na unidade foi denunciada à nossa reportagem por este agente penitenciário, que prefere não se identificar. Ele confirma que, por causa da falta de controle, os visitantes conseguem burlar a revista e repassar drogas para os parentes presos. Tem presos que conseguem lucrar mais com o tráfico dentro da unidade do que fora da unidade. Eles têm planilha de controle, de venda, quem comprou, quem deve. Crime organizado, um absurdo. Os agentes penitenciários dizem que são ameaçados, relatam isso, mas nada é feito. A administração da penitenciária não quis comentar o vídeo. E depois do intervalo, diante das dúvidas com a reforma da Previdência, você vai conhecer o modelo mais adequado para cada caso. Eu volto já já. Agora são 12h33. De volta e ao vivo para todo o Brasil, 12h36. A possível mudança na Previdência vem gerando muitas dúvidas nos brasileiros, como a gente vem mostrando aqui no RF News. Hoje, um especialista vai falar sobre outras formas de se preparar para a velhice. Geralmente, o longo prazo tem um tipo de sonho que todo mundo quer. Qual é? Para Regina, essa preocupação só surgiu agora, aos 50 anos de idade, depois de participar deste curso de educação financeira. E para conseguir se aposentar aos 65 anos, ela definiu uma meta: vai poupar R$1.000 por mês. Para que eu invista de maneira mais assertiva e recupere, né, esse tempo que eu fiquei sem contribuir. Quando eu tenho 40, 50 anos, que é o caso da Regina, naturalmente as pessoas já desistem, mas não pode desistir. Na verdade, ela pode sim, aos 65 anos, se tornar aposentada sustentavelmente. Para não ficar pesado no bolso e conseguir ter uma aposentadoria confortável, o ideal mesmo é o trabalhador começar a poupar o quanto antes. É que não dá mais para depender da aposentadoria do INSS. A expectativa de vida do brasileiro aumentou, o número de aposentados também, mas o de contribuintes não. E aí a conta não fecha. Para quem quer se preparar financeiramente para a velhice, investindo pouco, este professor em finanças sugere a poupança. A partir de um certo momento, eu comecei a colocar 100, 200 reais lá por mês. Juntei 3.000, 2.000 reais, vamos começar a pensar em outros produtos, como por exemplo um produto de previdência. A previdência privada é uma das opções. Vale a pena para quem quer investir a médio ou longo prazo, mas é importante ficar atento às taxas de administração e carregamento, que costumam ser altas. Mesmo assim, a alternativa pode ser melhor em alguns casos, se comparada ao Tesouro Direto. Se você procurar um produto com taxas baixas de administração e carregamento, ela vai render muito próximo do Tesouro Direto. Só que com o benefício de não pagar o imposto de renda, ela vai ganhar do Tesouro Direto. Já no caso de um CDB, o que acontece? Depende da taxa que você consegue do CDB. Se você for por um banco menor, certamente você consegue uma taxa melhor. Por isso é preciso prestar muita atenção às taxas cobradas pelas instituições e pesquisar. Uma diferença de 1% parece pouco, mas não é. Se você aplicar R$300 por 30 anos no Banco A, que oferece um rendimento de 8% ao ano, no final terá R$422 mil. No Banco B, onde o rendimento é de 7%, por exemplo, no mesmo período você vai retirar R$350 mil, cerca de 20% a menos. Seja qual for o investimento, os especialistas alertam que é preciso saber o quanto você quer separar do dinheiro para a aposentadoria. E esse valor deve ser aplicado assim que você receber o salário. Essa história de que eu vou aplicar o que sobrar no final do mês, desculpe, nunca sobra. E aí você nunca aplica. Então você define. Eu vou investir 15% do que eu ganho, 20, 25, 10, você que vai definir. Mas tem que ter essa disciplina. Definir que quando eu recebo o meu salário, 10, 15, 20, 25% eu vou levar para um investimento.
De volta ao vivo com o RF News, 12 horas e 46 minutos. Vamos ver uma reportagem curiosa sobre a caça de cobras para a fabricação de antídotos. Este trabalho realizado no Mato Grosso do Sul acontece durante a noite, olha só. O trabalho começa na calada da noite, numa área rural distante 150 quilômetros da capital, Campo Grande. A missão das pesquisadoras: capturar serpentes peçonhentas para mapear o veneno dos animais, que pode sofrer alterações químicas significativas. Alguns estudos nossos já apontam diferenças do veneno de uma mesma espécie de uma determinada região do Cerrado para uma determinada região do Pantanal, por exemplo. Tá? Então, essa dinâmica da caracterização do veneno depende de vários fatores ambientais, alimentares. Durante o deslocamento, nos deparamos com uma cobra cascavel no meio da estrada. Nesta época de calor, as serpentes entram em período de reprodução e a incidência do bicho aumenta. Pelo Mato do Cerrado, biólogas e veterinárias seguem para checar algumas das armadilhas espalhadas. Neste jogo de armadilhas, mais um animal capturado. Agora é uma cobra jararaca. No amanhecer do dia, a ação do projeto recomeça, num laboratório improvisado. Primeiro, as cobras são medidas, batimentos cardíacos monitorados, sangue coletado para a avaliação da saúde do animal. Por último, a delicada extração do veneno, um trabalho técnico que requer cuidados. O veneno dessas cobras de Mato Grosso do Sul já auxilia no tratamento de doenças como hipertensão, Alzheimer e até a prevenção do câncer. Depois do trabalho no campo, a ação das pesquisadoras vem para a comunidade. As pessoas recebem informações de como proceder ao encontrar uma serpente e o que fazer em caso de acidente. A serpente desperta nessa turma o olhar curioso. Medo só por alguns segundos. A gente não pode matar as cobras, porque ela é importante, porque ela dá remédio, assim. Ela é importante para a natureza. Bom, agora o assunto é beleza. Você já ouviu falar em detox capilar? Muitas mulheres estão recorrendo a esse tratamento para diminuir a oleosidade nos fios. E tem como fazer isso em casa, viu? Olha só. Diane sofre com o cabelo oleoso. Para dar um aspecto mais limpo, ela lava todo dia. Minha raiz é oleosa, extremamente oleosa. Eu já tenho um problema porque eu faço progressiva, então ela fica mais oleosa ainda. Então, assim, no dia a dia eu sofro muito para tirar essa oleosidade excessiva da raiz. A oleosidade nos fios é genética, explica este dermatologista. E em excesso é ruim não só para a aparência, mas também para a saúde do cabelo. O cabelo muito oleoso aumenta a dermatite seborreica, mas também aumenta o crescimento de pequenos fungos que gostam da umidade e da oleosidade do couro cabeludo. E isso, consequentemente, atrapalha o crescimento dos fios. A boa notícia é que existem vários produtos no mercado para combater o problema. Nesta loja em São Paulo tem um setor só para isso. Você provavelmente já ouviu falar em detox, né? Ainda mais com a chegada do verão. Mas e detox capilar? O tratamento é mais um recurso para ajudar a equilibrar a oleosidade dos fios. Um processo que a gente faz para desintoxicar o couro cabeludo, né? De resíduos, produtos que às vezes a pessoa acaba lavando e com o shampoo comum, ela não consegue ter a remoção imediata desses resíduos. Até o peeling, tão usado para esfoliar o rosto, também foi adaptado. Se aplicado no couro cabeludo, promete limpar os resíduos e recuperar a qualidade do cabelo. Ele pode ser encontrado em lojas especializadas e custa, em média, R$30. A gente geralmente usa antes do shampoo, aplico somente no couro cabeludo, né? E vou aplicando em movimentos circulares ou de vai e vem. Mas antes, vale uma ida ao dermatologista para saber qual é o tratamento mais indicado para o seu cabelo. Você pode fazer isso, tem produtos específicos, evite receitas caseiras, mas você deve fazer com cuidado e na medida ideal para o seu cabelo. O excesso vai machucar, vai danificar e pode quebrar o fio também. E o final de semana foi marcado por multidões nos centros de compras populares de São Paulo, mas as vendas na primeira quinzena do mês do Natal ficaram abaixo do esperado, viu?
A cada trem que chegava, uma multidão. A Estação Brás teve esquema reforçado de segurança. Movimento o dia todo. A expectativa era de até 2 milhões de passageiros. E por que tanta gente? Hoje é a compra dos presentes. E porque nesse bairro, o casal faz coro. Mais em conta, mais né? Em conta. Dá pra comprar mais peças de roupa para as criançadas. Todo mundo atrás de descontos. E o comércio apostando na reta final de vendas para ter um Natal feliz num ano de crise. Precisando conquistar consumidores mais cautelosos. Veio para comprar barato e pouco, selecionar bem, tem que valer muito a pena para levar. O Charles e a Kátia aproveitaram. Além de presentes, renovaram o guarda-roupa dos filhos. Os valores que a gente paga aqui, fora, num shopping, a gente pagaria 50% a mais ou 100%. Em outra região de comércio popular, na rua 25 de março, o movimento também começou cedo. Calçadas cheias, rua também. Com o orçamento apertado, tem que sobrar disposição. A maratona da Graciele começou de madrugada, lá no Brás, que a gente mostrou no início da reportagem. E continuou na 25, mais de 12 horas. Ai, tô morto. A Silvia veio do interior a mais de 100 quilômetros e a viagem compensou. Ela comprou os 90 presentes que queria e calcula ter economizado uns R$300. Tô cansada, mas tô feliz. Valeu a pena? Valeu a pena. Bom, gente, com a crise econômica, muita gente tem recorrido ao conserto quando o pior acontece com o celular. Em um mercado conhecido pelas trocas constantes, a economia gerada pelos reparos tem atraído cada vez mais os clientes. Aparelho desligado nas mãos, sem uso, é mau sinal. Faz falta, porque a gente acostuma a usar, né? E aí a hora que precisa, tá quebrado, atrapalha. O jeito é correr atrás de conserto, mas prepare-se para encontrar fila de espera. É gente demais atrás dos serviços de assistência técnica. Só essa loja teve aumento de 20% no número de serviços aprovados em 2016. Até meses atrás, o cliente vinha, fazia o orçamento, achava inviável o valor do orçamento, preferia fazer aquisição de novo produto. Hoje a gente percebe nesses últimos meses que esse comportamento está mudando bastante, até mesmo por causa da situação econômica que o país tem vivido recentemente. De quebra, foi contra a maré da crise e mais vagas surgiram. Eram 20, agora são 30 funcionários no laboratório. A maior parte do trabalho é para consertos de telas rachadas ou quebradas. O reparo custa entre 30% e 40% o valor do aparelho. Renato já teve esse problema no passado e, na ocasião, nem parou para pensar. Acabei não analisando as condições de mercado nem orçamento, acabei trocando por um outro aparelho. Mas como os tempos mudaram, o celular deixou de ser prioridade para ele. Pagou R$ 790 do conserto em vez dos quase 2.000 por um aparelho novo. Eu vejo que o aparelho é uma necessidade de trabalho, não uma coisa que eu tenha que ter por luxo. Se fosse antigamente seria um luxo, um aparelho mais moderno, mais novo. E o RF News dessa segunda-feira termina aqui. Uma ótima tarde para você e eu volto amanhã.